Nós vamos ter a felicidade e a graça de assistir esse vídeo, 10 anos de caminhada de pastoral popular e 10 anos de trabalho popular. E este vídeo é ainda uma síntese oficial dessa história, destes 10 anos nossos, a nível pastoral, sindical, movimentos populares e também luta política. Esse vídeo foi resultado de um mutirão de movimentos e também de pessoas. Muita gente colaborou, somou esforços para que esse vídeo acontecesse, para que fosse, assim, para nós um instrumento de trabalho e de reflexão. Os sindicatos, trabalhadores rurais, os CEPs, movimentos populares e outros. As várias equipes, muitas pessoas foram disponíveis para fazer esse trabalho. Lavradores, agente pastoral mais direto. Muita gente colaborou para que a gente tivesse, assim, diante de nossos olhos, um retrato dessa realidade que precisa ser refletida, precisa ser reavaliada também e precisa ser também assumida. Então, é muito bom que agora a gente, aproveitando esse tempo de preparação para os 10 anos, a gente assuma esta reflexão com garra. O vídeo vai ser um precioso instrumento de evangelização, conscientização, se a gente entender que ele não diz tudo, mas que ele é, assim, um retrato, ainda não totalmente, de nossa situação, que tem que ser encarada cada vez mais com seriedade, tanto a nível igreja, como a nível político, também a nível de movimentos populares. Vamos prosseguir a caminhada, juntos, tentando aprender um do outro, tentando dar as mãos, não esquecendo que a gente às vezes aprende caindo, mas o importante é sentir-se com o outro, nunca sozinho, animando-se na fé, animando o coração para sentir o projeto de Jesus Cristo, sentir vida, somar forças, somar energia e entender que o projeto de Jesus Cristo acontece quando a gente se emana, quando a gente se dá as mãos, quando a gente quebra os preconceitos, quando a gente tenta se renovar.
lançando nosso programa real, onde iremos mostrar para o povo um quadro geral, o passado de 10 anos a nível municipal. Foram 10 anos de luta, nós não podemos negar, aonde os trabalhadores começou a se organizar, através da pastoral e o movimento popular. Despertou a consciência quase em todos os corações, daí começou as lutas, houve muitas opressões, de um lado os trabalhadores, do outro lado os patrões. No ano que a seca vem, fica o Nordeste arrasado, na roça de nada cria, o pobre sofre humilhado, e os políticos nem se lembram do pobre martirizado. O único apelo que tem para sanar precisão é o coco babaçu, que é o rico sem coração. Se o pobre tirar um coco é chamado de ladrão. A luta popular desenvolvida aqui em Esperantina, ela foi impulsionada em grande parte pela organização dos jovens. Os anos de 79, 80 e 81, eles foram marcados principalmente pela formação de diversos grupos de jovens. No início, esses grupos tinham uma caminhada tímida. Em seguida, começamos a trabalhar em cima da própria realidade, através de teatros, dramatizações, estudos, pesquisas, etc. Onde os jovens, através do teatro popular, eles denunciavam, reivindicavam, apresentavam um conflito em público através do teatro, né? Somente em 1980 a gente deu um grande passo, realizando o nosso primeiro congresso de jovens aqui em Esperantina, que teve como tema Páscoa e Migração. E o desejo de mudança, aquela vitalidade presente nos jovens que foi aparecendo, e a própria liderança existente em alguns foi provocando uma certa consciência nestes jovens, né? E isso foi o suficiente para entrar em conflitos com os familiares, né? Esses não deixando mais os jovens participarem de grupo, ameaçando de expulsão de casa, surravam às vezes. E haja repressão, não ficou também só por aí entre os familiares. Um certo grupo de privilegiados, ricos, que se dizem poderosos, eles começaram a taxar a gente de subversivo, de comunista, de anarquista e ameaçando até alguns a jogar fora do emprego, os poucos que trabalhavam, no meu caso, do companheiro José Maria. E foi nessa que entrei. Eu era professor da rede estadual em Esperantina e fui demitido injustamente no governo do senhor Lucídio Portela em outubro de 1981. Então isso provocou esse impacto forte. É um momento onde aparece a questão de classe, isso começa a ficar presente na organização dos jovens, e os jovens das classes populares, eles, identificados também dentro de uma situação, começam a ter uma consciência de classe maior, eles começam a se organizar a partir disso, e são as pessoas que persistem na luta, né? Pois é, a necessidade de a gente viver em comunidade surgiu depois que a gente descobriu que a gente precisava de viver o direito da gente, também se educar melhor no Evangelho. E a gente começou nos colégios, com a catequese, celebração de culto dominical. Depois a gente foi, com o passado de 2 anos, a gente foi proibida, né, pelo prefeito, que a gente não podia ficar na casa, no colégio, no prédio lá. E a gente ficou nos matos, debaixo das árvores, né, comendo trabalho, a gente não esmoreceu, não. Os homens do poder começaram muito a se revoltar contra a comunidade. E a gente tem sentido muito a ameaça dos homens, privação, né, os latifundiários proíbem, não querem rendar as terras com os trabalhadores, né? Quando os grandes, os burgueses pensaram de nos atrapalhar, nós
tivemos a oportunidade, ou melhor, a felicidade de construir uma barraca onde a gente possa se encontrar. Nós construir uma casinha sozinho é muito difícil, mas juntamente com o povo em mutirão não se torna tão difícil. E foi o que aconteceu. Hoje, em quase todos os bairros, nós temos uma casa de comunidade. Por mais simples que seja, mas temos, onde a gente tem catecismo, funciona a creche, a celebração do culto dominical e muitos outros encontros. Então, a gente, nesses trabalhos comunitários, celebrando a palavra de Deus, que é a nossa vida, a gente sentiu construir uma sociedade justa, igual. A gente sente os choques dos politiqueiros, dividindo o povo, mas com isso a gente se sentiu mais corajoso, mais ansioso pelo reino de Deus, pela construção da nossa sociedade, onde todo mundo, todos nós têm direito de viver uma vida digna e fraterna. Quando o prefeito da época, atentado do maldito, caluniou padre Ladislau, mas isto não foi escrito. Assuntem bem a calúnia que o prefeito inventou. Publicou que o padre Ladislau era um grande insuflador. Inventava passeata com o povo trabalhador. Mas por trás desta calúnia é bom que meu povo veja. Isto não era verdade, cresceu a nossa peleja. Eram os políticos malvados atrapalhando a igreja. Com a chegada do padre Ladislau, a igreja mudou de rumo. A igreja implantou a pastoral popular, que se preocupou com os pobres, com os oprimidos, valorizando a sua cultura, o seu modo de viver, os seus costumes. E também contribuindo na sua organização em busca dos seus direitos, em busca da justiça, em busca de uma sociedade nova. Porém,
os grandes, poderosos de Esperantina não ficaram calados, não se curvaram diante dessa nova realidade da igreja de Esperantina. A partir daí, eles começaram a planejar, a orquestrar uma campanha de difamação, uma campanha de perseguição contra a igreja, contra a equipe pastoral, contra o padre Ladislau. O padre Ladislau, vigário da paróquia de Esperantina, promoveu dia 7 de setembro, naquela cidade, uma manifestação popular que terminou em tumulto, porque a comunidade se revoltou com os manifestantes. O padre foi considerado subversivo e a Polícia Federal interviu no caso. E no dia 7 de setembro de 1981, veio à tona, ou seja, veio à luz do dia, o primeiro conflito, a primeira perseguição dos grandes, dos poderosos, em cima da igreja, em cima da equipe pastoral, em cima do padre Ladislau. Eles aproveitaram aquela ocasião que estava acontecendo o festejo Nossa Senhora da Boa Esperança, enviaram um telegrama ao ministro da Justiça, denunciando que o padre Ladislau, a igreja de Esperantina, tinha organizado uma grande passeata de trabalhadores rurais, armados de foice, enxada, para atrapalhar e impedir o desfile dos estudantes no dia 7 de setembro. O fato real é que depois de uma longa discussão feita nos colégios, nos grupos, sobre a independência ou não do Brasil, nós chegamos à conclusão de que realmente não existia uma independência no nosso país. Que aquele grito que Dom Pedro tinha dado foi apenas um grito que se perdeu no tempo e no espaço. Então, diante disso, nós estávamos reunidos aqui nessa praça, no dia 7 de setembro de 81, com um grupinho conversando sobre isso. De repente, o prefeito, naquela época, chegou e a de pontapés começou a dar num estudante que estava no nosso meio discutindo, confundindo ele com um dos agentes pastorais que faziam um trabalho também junto conosco aqui em Esperantina. Porém, isso não passou de uma calúnia, de uma difamação, porque a comunidade é testemunha que naquele momento o padre Ladislau se encontrava na igreja confessando várias pessoas. A partir daí, essa denúncia caiu no ridículo. Diante dessa realidade de total marginalização do povo, de total dominação do povo, os movimentos populares, a Igreja Popular de Esperantina, tomaram a iniciativa de organizar, patrocinar uma grande campanha de educação política. Foi elaborado, confeccionado, uma cartilha de educação política, com o objetivo, a finalidade de ser discutida, de ser analisada, refletida nas comunidades, nos grupos populares, nos sindicatos, nos grupos de bairro. Essa cartilha, ela foi motivo de grandes ataques, de grandes críticas feitas pelos coronéis, pelos latifundiários de Esperantina, como também feita pelos vários deputados do Piauí que se identificava representando os interesses das oligarquias do Piauí. Toda essa campanha de educação política culminou na eleição de 1982, quando na época foi eleito 3 vereadores, um fato inédito na história de Esperantina, quando foram eleitos 3 pessoas que realmente representavam os interesses das classes populares, da classe trabalhadora de Esperantina.
Com o avanço das comunidades cresceu a perseguição. No dia 1º de maio de 82, então, foi barrada a caminhada dos trabalhadores irmãos. Já na casa São Vicente vinha nossa romaria. Quando olhamos, vimos todos soldados na pontaria. As mulheres se assombraram, mulher chorava e corria. Pra não morrermos na bala, voltamos para a matriz. São José também foi preso naquela manhã infeliz. Tudo isso aconteceu, a voz do povo é quem diz. No 1º de maio de 1982, vieram das comunidades trabalhadores a participar da Missa do Trabalhador, acompanhando seus instrumentos de trabalho. Participemos da Santa Missa na Igreja Matriz. Após a celebração da Santa Missa dos Trabalhadores, a gente saiu em caminhada. Logo após sairmos da igreja, a gente foi logo ser debarrado pela polícia. E com isso a gente não desistiu da caminhada. Continuamos a caminhada com nossos instrumentos de trabalho, foice, machado, faixa, castais, e saímos pelas ruas da cidade. Chegando aqui nesse local, a polícia barrou a caminhada dos trabalhadores, mandado dos coronéis, dos burgueses. Depois que a gente foi barrado da caminhada, voltamos para a Igreja Matriz, a polícia acompanhando a gente. E lá muitos trabalhadores deram seu depoimento denunciando o fato acontecido.
do sindicato, muitos conflitos surgiram. Contra os latifundiários, trabalhadores se uniram. E houve expulsões das terras, mas os povos resistiram. As áreas de mais conflitos dessa nossa região é do coco babaçu, aonde cada patrão suvina até a casca pra fazer nosso carvão. As quebradeiras de coco não tem título nem troféu. Com fome de pés descalços, bebe um amargoso fel. E ainda estão sujeitas às presas de um cascavel. Lá o povo sofre tanto como ovelha que não berra. Os capangas do Matias só falavam em briga e guerra. Mas o povo resistiu até conquistar a terra. Olha, aqui na nossa comunidade cabeceira, nós há muito tempo, nós vivíamos muito explorado. Explorado na questão de arrendamento das roças e principalmente também no coco babaçu. Então, com a Semana Sindical de 1983, o sindicato, escolheu como tema da Semana Sindical o Estatuto da Terra, né? Aí a gente se reuniu e discutiu e achou a maneira melhor que achou foi de pegar a produção, ir lá ao barracão do patrão e render de acordo com o que dizia o Estatuto da Terra, né? Então a gente fez isso. Então ele disse que não comprava. Aí nós dissemos que ia render em outro lugar, como rendamos, fomos render. Então eles tomaram toda a produção e levaram para a delegacia de polícia. Lá guardaram o coco, mas aí a gente se organizou também, deixaram logo a intimação para a gente se achar lá com 3 dias depois. Aí a gente foi, todas as comunidades solidarizou com a gente lá, nós tínhamos muita gente. No momento nós conseguimos a porcentagem que queremos de 90% da produção do babaçu. Mas nem com isto o proprietário continuou proibir que a gente quebrasse o coco. Proibiu que a gente se reunisse, fizesse reunião dentro da própria comunidade, mas a gente não parou. Mas aí a partir daí foi acochando a polca mesmo, ele com a ameaça todo jeito, tirando aí na comunidade, fazendo todo tipo de ameaça. Na época que começou o festejo, que a gente foi para realizar o festejo no dia 28 de junho de 83, devido à pressão dos trabalhadores exigindo seus direitos, o proprietário latifundiário, junto a seus capangas, os pistoleiros, chegaram no último dia da festa. Vai lá no carro, põe aquele machado, corta essa cruz, não quero nem saber dessa porcaria aí. Quero nem sinal. Não sabe cortar bem, pistolete. O que vai ter aqui? Uma missa. É do padre? Vai pra casa do vizinho. Quer aquela venda? É minha, aqui da comunidade. Tire ela, ajuda que está vendo?
Quando o padre chegou, eles conversaram com ele e mandaram que ele se retirasse, que ali era propriedade privada, que só ele podia mandar. Mas mesmo assim, a gente conseguiu realizar o festejo. Se retiramos do local da casa queimada, fomos para a casa de um outro companheiro. Lá foi realizada a missa dia 28. No segundo dia, dia 29, que era a última missa, a gente fez uma caminhada em procissão de lá do local onde seria realizada a missa até a casa queimada. No outro dia, dia 30, veio muitos padres prestar solidariedade ao padre Ladislau, o bispo Dom Edivaldo, que era na época, um outro bispo, Dom Augusto, da Diocese de Picos, celebraram uma missa onde reuniu mais ou menos umas 3.000 pessoas. Nesta missa, os bispos excomungaram os pistoleiros junto ao chefe, o latifundiário, que era o seu Matias Olímpio de Melo. Mas, mesmo assim, a perseguição não terminou por aí. Com isso, os trabalhadores, junto ao sindicato, preencheram um documento fazendo denúncia às autoridades lá em Teresina, o INTERP, o INCRA, que são os órgãos responsáveis pela a questão fundiária da terra. E, através desse documento que a gente foi entregar em caravanas lá nas autoridades, eles resolveram resolver o problema dos trabalhadores. Adquiriram a terra comprada pelo Projeto Vale do Parnaíba e entregaram aos trabalhadores. Hoje estamos aqui firmes na luta e contando com a vitória. A terra hoje é nossa, vivemos mais sossegados. Eu era recém-chegado no Brasil quando presenciei ao fato da cabeceira. Eu diria que 3 foram as coisas que me impressionaram mais. A primeira foi a violência do latifundiário em cima dos trabalhadores rurais. A segunda coisa foi a resistência das comunidades organizadas e dos trabalhadores rurais daquela região. A terceira coisa que me impressionou foi a solidariedade do povo para com Ladislau e com a comunidade da cabeceira. O dia depois, quando chegamos em Esperantina, encontramos na frente da casa paroquial uma multidão de gente se solidarizando com o padre Ladislau e com os trabalhadores perseguidos. Só em Cabeceiras, conflito assim desse jeito. Também em 83, pela posse do prefeito, queria que o padre Ladislau a ele fosse sujeito. Pois o prefeito queria que Ladislau fosse então, no dia da sua posse, fazer uma celebração, mas o padre condenou a sua corrupção.
perseguição, não tivemos divisões. Cresceu mais a união, quase em todos os corações, e o povo fortalecia nas grandes celebrações. Esperantina é uma cidade historicamente um povo de fé. O povo daqui é um povo religioso, desde muitos tempos atrás. Para onde você vai, você vê por aí uns toques de fé cristã. Ali, aqui. E é uma fé viva, não é uma fé morta. A Bíblia para este povo não diz só a história do céu, diz também a história daqui da terra. Lá dentro dos interiores, naquelas comunidades, não é diferente. O povo tem o culto, as suas reuniões, tem os dias das celebrações e tudo para este povo é simples e diz muita coisa. Tudo funciona como um símbolo da sua vida. Você pode até passar por um pedaço velho de pau queimado, para nós não vale nada. Mas para eles vale muita coisa, pode ser um símbolo para ele. Talvez um símbolo de uma casa que criminosamente fora queimada. E a Bíblia também para eles não diz só a história da salvação depois desta vida, mas de uma salvação agora aqui na terra. Nossa Senhora para este povo é uma mãe que acompanha dia a dia, passo a passo, todo este povo. Também tem os dias das grandes celebrações. Anualmente, dias fixos, se reúnem todos os interiores e a cidade. Aí é onde dá-se um grande exemplo de fé. Tudo isto fica cheio, lotado de muitas e muitas pessoas de várias e várias localidades, para o mesmo fim, celebrar a vida. Celebrar a vida comumente, celebrar a vida simplesmente. No altar você enxerga símbolos da vida do povo, como o mandacaru, a água, um ramo verde, um ramo seco. Tudo isto funciona para o povo de dizer, expressar a sua vida. E aqui, neste clima, é onde você vê que o povo junto com a sua fé, ligando a sua fé à vida, aí sim dá uma verdadeira harmonia de coisa que vibra tanto o corpo como o espírito de cada um. É uma fé viva que é expressada comumente naquele dia. Neste dia, tanto é louvação, como é também pedido de perdão por alguns atos históricos da sociedade. Neste dia também, os mártires que foram mortos na luta pela terra, por uma vida melhor para todos, não ficam atrás. Estão na frente do povo. E o povo acredita que neste dia os mártires estão perto, acompanhando passo a passo a sua história, a história do seu povo.
dos populares enfrentando barreiras dos poderosos e a luta continuando. Com isto nasceu um grupo lutando muito constante, querendo que o sindicato fosse um órgão gigante, encabeçar uma chapa e vencer a luta importante. Coronéis de Esperantina, sem ter mais o que falar, inventaram uma calúnia para desmoralizar a pessoa do padre Ladislau, mas não deu para colar. Levaram ele ao tribunal, na justiça do estado, ameaçaram processo para deixá-lo condenado, mas a justiça de Deus protege quem sofre humilhado. Várias vezes a caravana do prefeito desmoralizado foram até a Parnaíba falar com Dom Edivaldo, pra dar nossa Esperantina expulsar o pastor honrado. Veio a criação do CEPES, um grupo de pessoal, sentindo a falta de um órgão suficiente e real pra educar as pessoas do meio urbano e rural. Nessa grande caminhada, quem está nela sofreu. Precisa ser muito forte, quem era fraco correu. E o nosso líder mais forte, Raimundo Lira, morreu. Tanto que ele lutou enfrentando o tubarão, defendendo os companheiros da grande perseguição. Mas ele morreu, mas ele é vivo dentro da nossa união. Perdimos a cabeça do sindicato, que foi o nosso líder, nosso grande líder, e esse jamais será esquecido, mas nós, como discípulos desse companheiro, que foi o nosso companheiro combativo, que conduziu toda a luta, que iniciou toda a luta do movimento sindical de Esperantina, o nosso companheiro Raimundo Lira, que nós perdemos esse ano, dia 12 de abril de 87, nós perdemos, mas nós, como novos sindicalistas, nós enfrentamos essa luta e queremos dar continuidade ao trabalho que foi iniciado por ele. Nós sabemos do seu projeto e nós faremos tudo para que esse projeto, que foi o projeto dele, nós realizaremos esse projeto daqui para frente. O trabalho que o padre Ladislau desenvolve é um trabalho que está de acordo com a linha pastoral da igreja, de acordo com o Vaticano II, Medellín, Puebla, e também a orientação da CNBB. Ele está dentro da opção preferencial pelos pobres, quando procura dar voz de vez aos pobres, aos marginalizados, fazer com que eles possam se autopromover, assumir a sua história e se tornar um povo livre, independente, autor da sua própria história. Assim, quero parabenizar ao povo de Esperantina pelo grande vigário que tem e ao padre Ladislau pelo trabalho que vem desenvolvendo nesta paróquia, cujos frutos nós estamos vendo palpavelmente em todos os recantos da paróquia, seja na sede, nos bairros, como também no interior, onde o povo se organiza e procura caminhar à luz da palavra de Deus. Peço assim as bênçãos de Deus para o padre Ladislau nestes 10 anos da sua vida sacerdotal e também para todo o seu trabalho pastoral nesta paróquia de Esperantina. A ideia da organização de um centro de educação popular aqui em Esperantina nasceu em fim de 83, início de 1984, e foi pensada por algumas lideranças populares da época. Lembro uma das primeiras e principais atividades desempenhadas pelo CEPES foi a confecção de um jornalzinho popular, o Jornal Mudança. Hoje o CEPES, enquanto equipe de educação popular, é um grupo de pessoas que está a serviço do movimento popular e sindical aqui em Esperantina e em algumas cidades vizinhas aqui do norte do estado do Piauí. Para fazer todo esse trabalho, o CEPES dispõe de 3 setores de trabalho. O setor de sindicalismo rural, que este ano teve destaque
na questão do trabalho com as mulheres quebradeiras de coco babaçu, né? O setor de periferia urbana, né? Com apoio ao movimento de bairros e alfabetização de adultos. Chegou no fim do programa da nossa grande jornada, da luta do nosso povo na difícil caminhada. Quem luta com fé em Deus não se aperreia com nada. A caminhada é sem fim de uma luta esmagadora. Vamos colher flor e frutos dentro da nossa lavoura. Este é o projeto de Deus e da classe trabalhadora. Já contei todo o passado dessa nossa luta ardente. Teve momentos difíceis, também muitas vitórias pra gente. A coisa não fica aqui, nossa luta vai em frente.